Todo mundo fala que o verdadeiro jogo dos investimentos começa quando você alcança os primeiros 100 mil reais. Mas e se eu te contar que o real jogo dos investimentos acontece bem antes disso? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, que tá falando é Pedro Guedes, sou economista da escola IZT e hoje eu decidi te contar por que o verdadeiro ponto de virada nos investimentos acontecem quando você atinge os teus primeiros 20 mil reais. Nesse ponto é quando a tua vida financeira ela muda, mas não só matematicamente, mas sim na tua cabeça. Aqui é onde está o verdadeiro segredo para que você entenda do porquê 20 mil faz mais diferença do que os verdadeiros 100 mil na hora da tua construção patrimonial. Para a gente entender isso, vamos começar olhando a realidade da maioria das pessoas. A pesquisa Pulso trouxe que 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimentos ou poupança, enquanto 34% são aqueles que conseguem ter ali uma reserva de emergência. Os outros 5 já não sabiam nem responder essa pergunta. Então a gente enquadra os outros 5 no 61, que dá 66, né? A maioria dos brasileiros não consegue sequer poupar uma parte do que ganha para de fato investir. Então perceba que você está naquele patamar que consegue juntar, ter uma reserva de emergência e investir regularmente todo mês, te coloca no grupo muito seleto de pessoas dentro de uma economia. Afinal, mais da metade da população sequer consegue juntar um pouco do que ganha. E ao atingir exatamente aquele valor de 20 mil, você nota algumas mudanças acontecendo na sua vida. Eu, por exemplo, lembro exatamente o dia que eu bati ali a casa dos primeiros 10 mil reais que eu tinha investidos e depois que eu bati a marca dos 20 primeiros mil reais investidos. Você chegar ali na casa dos 100, 1000, 10 mil é realmente um número impactante. Mas você percebe que ali, por mais que seja uma coisa legal, não fez ainda tanta diferença se não está naquele processo de virada de chave. Quando você bate os seus primeiros 20 mil reais, você começa a entender o seguinte: eu não estou naquele modo sobrevivência. Agora eu tenho um pouco de dinheiro guardado que pode me servir para uma emergência. Se eu tiver uma necessidade, eu tenho de onde tirar o dinheiro e não tá ali passando perrengue. Acaba que eu não estou naquele modo assando e comendo. E eu consigo exatamente nesse presente momento respirar um pouco mais de tranquilidade, olhar de fora a minha realidade e poder tomar melhores decisões. Obviamente, com 20 mil reais você não vai mudar a sua vida financeira, mas você muda a tua mentalidade. Esse aqui é o ponto-chave que a gente está trabalhando aqui. É que você consegue simplesmente se deslocar, colocar como observador e entender que nesse momento você sim consegue dar um rumo diferente ali para as decisões que você vai tomar no teu processo de construção patrimonial. Porque se você fala, cara, se alguma coisa acontecer aqui, eu consigo dar um jeito, você dorme melhor, você já coloca a sua cabeça no travesseiro com um pouco mais de calma, você respira melhor, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Nesse momento, o dinheiro ele deixa de ser peso e ele sim começa a virar uma ferramenta na sua vida. O ponto dos 20 mil reais, ele vai ter a chance de mudar a sua vida ou levar de volta para onde você estava. Que aqui você vai ter a ponte entre mudar sua mentalidade ou não. Se você muda sua mentalidade, você se torna mais seletivo nos seus gastos, naquilo que você vai consumir, mais seletivo no que você vai fazer com o seu dinheiro. Mas se você não tiver esse cuidado, você vai voltar exatamente para onde você estava. Você pode cair naquele limbo de, cara, eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta. E aí você simplesmente não resiste, você vai lá, pega e gasta tudo. Então, os 20 mil, ele vai ter essa capacidade de mudar sua vida para melhor ou levar para a estaca zero onde você estava antes disso. E vou te contar que a maioria das pessoas caem e voltam para a estaca zero. Ponto importante que eu também notei quando eu cheguei nos meus primeiros 20 mil reais é que você vira basicamente ali um caçador de oportunidades, sabe? Você começa a poupar um pouco numa coisa que não é tão útil para você. Você nota também que o teu patrimônio está crescendo, que ali aquele dinheiro que você investiu rendeu um pouco, aquele rendimento está trabalhando mais para você. Então você acaba ficando mais empolgado, você acaba buscando novas formas de querer mais dinheiro para ver aquele novo dinheiro que você está aplicando também trabalhar para você e fazer mais dinheiro e formar aquela famosa bola de neve que a gente já conhece. Para ficar mais elucidativo, mais claro isso aqui, vamos à matemática. Se você tem basicamente 20 mil reais investidos e rendem 1% ao mês, na taxa Selic de hoje, a taxa básica de juros está 15%, 1% é bem razoável. Você está ganhando ali basicamente 200 reais de juros dos rendimentos sem fazer absolutamente nada, só porque você simplesmente colocou seu dinheiro investido. E aí sabe o que você vai fazer com esses 200 reais? Você vai reinvestir ele, você vai comprar mais ativos. Vai virando o ciclo que eu acabei de te mostrar, um ciclo que se retroalimenta, vai se alimentando sozinho e vai ter um efeito bola de neve. Para isso eu decidi trazer esse gráfico que vai mostrar nossa percepção de tempo e esforço. Eu trouxe uma taxa de 10% ao ano, convenhamos que essa é uma taxa muito razoável, e um aporte mensal de R$1.000. E nota que a gente tem um mês que está passando mês após mês, a gente tem o saldo inicial, juros do mês, aporte, saldo final e a soma do aporte. Note que o saldo inicial no primeiro mês é zero, não teve juros porque não tinha nada no mês zero. A gente fez um aporte de R$1.000, no final do mês a gente tinha ali basicamente R$1.000 que ele não começou a render nada. Já no mês 2, o que acontece é que a gente já tinha saldo acumulado
acumulado de 1.000. E aí, esses basicamente 1.000 que a gente tinha começaram a render, deram R$ 7,97 de juros. Eu fiz mais um aporte de 1.000 e agora eu fico com R$ 2.007,97. O quanto eu aportei foi 2.000, o quanto eu tenho investido é 2.007. Lembrando que o 7,97 foi de juros. Eu vou fazer isso pro outro mês. No outro mês eu começo com 2.007,97. Já no segundo mês o meu juros foi de 16,01. Aportei mais 1.000. Terminou ali que eu tive R$ 3.023 no final do terceiro mês. Note que dos 3.023, 23 foi de juros. E aí a gente vai fazendo isso aqui ao longo dos meses. Vamos indo ao longo dos meses. À medida que o tempo vai passando, isso aqui vai ficando um efeito bola de neve muito legal. E aqui eu quero chamar um ponto no mês 74. Pedro, o mês 74 é o quê? Eu vou deixar aqui do lado 6,17 anos. O que acontece é que você vai ter 98.000 no mês 74. O teu juros do mês vai estar pagando 785. E quando você faz o teu aporte, você já vai acumular os teus primeiros R$ 100.000. Note que dos R$ 100.000 que você acumulou, você investiu 74. Os outros 26.000, eles vieram somente de juros. Lembrando que a última coluna é a soma de tudo que eu aportei. E se eu tenho 100.000 e eu aportei 74, a diferença foi juros. Os primeiros R$ 1.000 a gente alcança em 19 meses. 19 meses vai ser 1 ano e 7 meses. Então, com 1 ano e 7 você já alcança os primeiros R$ 20.000. Você investiu 19.000 e 1.400, ou seja, um mês inteiro de aporte, veio só de juros. Nesse tempo inteiro que você está investindo desde o mês 1, se a gente somar todos os teus rendimentos de juros, ele dá R$ 1.000. Então, quando você passa por 19 meses e você juntou 19.000, 1.400 vem só de juros. Ou seja, você ganha um mês extra, um mês bônus só de juros das suas aplicações. Agora eu quero trazer um ponto-chave, como eu havia dito. 1 ano e 7 meses para alcançar 20.000, 6 anos para alcançar os 100 primeiros mil. Agora note que para alcançar os 200.000, eu demorei só 4 anos. Ou seja, de 6 para 10 anos, passaram só 4. Então note que foi muito mais rápido para eu chegar em 200.000 do que para chegar em 100.000. Isso porque no mês 121, dá 10 anos exatamente, eu investi ali R$ 121.000 e a diferença para 202, ou seja, R$ 81.000, veio só de juros. No mês 121, eu chego no meu 10º ano com o meu juros rendendo 1.593. Então, olha só, é mais do que eu boto de aporte. Se eu boto de aporte 1.000, o rendimento das minhas aplicações está rendendo 1.500. É quase eu dobrar o meu aporte do mês só de juros. É por isso que o efeito é muito mais rápido da bola de neve. E para eu chegar nos 300.000, é muito mais rápido. É de 10 anos para 12,8 anos. 2,8 anos é o tempo que eu vou de 200 para 300.000. Afinal, eu investi 154.000 e a diferença para os 300.000, ou seja, 146.000, veio só de juros. Eu estou basicamente recebendo 2.370 de juros. Ou seja, em 12 anos eu vou estar aportando 1.000 e os meus rendimentos vão ser 2.300. É basicamente eu ganhando 2 meses extras do que eu aporto só por causa dos juros da minha aplicação. E aí, de 12,83 anos que eu tenho meus 300.000 para 400, eu vou em 2,2 anos. É muito rápido. Então, ó, eu chego em R$ 400.000 no meu ano 15 e eu aportei, ou seja, eu investi R$ 181.000. O restante disso foi só juros. E note que aqui, com R$ 400.000, eu tenho R$ 1.000 de aporte e 3.000 ali de juros por mês dos meus investimentos. E do ano 15, que é quando eu alcancei os 400.000, para 500.000 foi só 1,9 anos, ou seja, menos de 2 anos, porque basicamente agora eu tenho quase R$ 4.000 de juros trabalhando para mim. O tempo, ó, é muito mais rápido para alcançar novos patamares. De 500 para 600, cara, é 1 ano e pouquinho, é muito rápido. De 600 para 700, eu demorei basicamente ali 1,4 anos, cara, é muito rápido. De 700 para 800 é 1,2 anos, rápido demais. De 800 para 900 é 1 ano. E de 900 para 1.000 também 1 ano. A matemática, ela é muito rápida para a gente chegar. Então, com 23 anos aportando 1.000 por mês, uma taxa bem simples que eu falei, de 10% ao ano, que é uma taxa bem razoável, você chega no seu primeiro milhão. E lembrando que a gente bota variáveis aqui, como por exemplo, se eu aumentar o meu rendimento, Pedro, eu consigo uma rentabilidade de 13% ali, ó, ao ano, você chega no seu milhão com 19 anos. Você não chega mais com
com 23, mas sim com 19. Você acelera 4 anos do teu processo. Acaba que basicamente, a depender de se você conseguir mais taxa ou aporta mais, o processo acelera. Eu decidi trazer isso em forma de um gráfico para ficar mais claro você entender o quão impactante é os juros nos teus investimentos. Aqui eu trouxe basicamente um gráfico mostrando a soma dos teus aportes e teu saldo final. Note que no final do período, quando você atinge aquele 1 milhão, de 1 milhão que você atingiu, você só investiu 277 mil, que é exatamente essa linha verde aqui do gráfico. Então, quando você alcança o seu primeiro milhão, dessas condições que eu trouxe, 277 mil vem de aportes. O restante é só juros sobre juros, que é exatamente essa curva roxa. Então, note que o dinheiro trabalhando para você, os juros compostos da tempo ao tempo, vai fazer você alcançar muito mais rápido os teus objetivos financeiros. A jornada ela é um pouco mais lenta no começo, mas depois que você passa a barreira mental dos 20 mil, você acelera para chegar no primeiro 100 mil reais, e dos 100 mil para o primeiro milhão, aí é que a jornada vira muito mais rápido. Se você demora 6 anos para alcançar os 100 primeiros mil, do tempo inteiro, isso equivale a 26% do tempo. Então você chegar no seu primeiro 100 mil não é equivalente a 10% de 1 milhão. Você já percorreu quase 30% do percurso, porque o resto, os juros vai trabalhar para você e acelerar o processo. Por isso que os primeiros 20 mil são tão importantes, eles vão ser a base dos teus primeiros 100 mil, a tua mudança de mentalidade para exponenciar teus ganhos. Ter 20 mil, eu gosto de fazer uma analogia que é como você está no meio do mar com um colete. Você sabe que no meio do mar você não se afoga mais, mas você ainda não chegou na praia. Você começa a entender como o dinheiro é uma coisa que te impulsiona e consegue simplesmente blindar contra tudo aquilo que vai te levar na direção oposta e sugar o teu dinheiro. Esses 20 mil, eles vão te provar que você consegue. Deixa claro para você que o problema nunca foi valor, espécie, dinheiro, mas sim uma falta de plano, direção e ação. E se você sente que está faltando isso na tua jornada, o treinamento IZT está com vagas abertas aqui na descrição, que é onde eu vou te ensinar todo o passo a passo de uma forma clara e objetiva para que você tenha um direcionamento, um plano de ação de forma totalmente prática para você conseguir atingir os seus objetivos financeiros, sempre selecionando os ativos com maior potencial de rentabilidade para multiplicar o teu patrimônio. E lembre sempre disso, tudo que você não muda, você está escolhendo manter. Se você está insatisfeito com a tua realidade atual e você não muda ela, você está decidindo, você está optando por continuar com ela. E aí você não deveria reclamar da situação que você está hoje, porque conhecimento necessário para mudar de vida você tem. Eu estou disponibilizando para você. Agora, a escolha de você fazer isso só depende de você. E aí, se você quiser sair desse ciclo vicioso que não está te levando a patamares maiores, eu te ajudo, tá aqui embaixo na descrição. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante continuar trazendo mais conteúdo como esse por aqui. É só o começo, até o próximo vídeo.